Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre trauma em tecidos orofaciais no esporte. Eu sou o Dr. Luiz Carvalho, coordenador de cursos na área de odontologia do esporte e do sono. Então nós vamos separar aí em dois pontos os traumas, né? Traumas por impacto e traumas por contração muscular e apertamento dentário excessivos. Então eu vou começar pelo trauma por impacto. Então tá aqui algumas imagens de atletas que tiveram impacto e trauma nos tecidos orofaciais, e a incidência levantada em 2017 mostra que 60% dos traumas ocorrem em tecidos moles, ou seja, lábio, gengiva, bochecha e língua. Aproximadamente 29% são traumas nos dentes, principalmente no dente 21 e o dente 11, e 10% dos atletas ocorre a luxação e perdas dentárias. Sobre a incidência e etiologia das fraturas de face. Esse trabalho foi feito em 2017 no Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Santa Casa de Porto Alegre. Foram levantados 134 prontuários, 134 pacientes, e desses 134 pacientes foram vistas 153 fraturas faciais. Um ponto já muito interessante foi que 80% das fraturas, 86%, ocorrem em gênero masculino, 30% na idade de 21 a 30 anos e 28% na idade de 31 a 40 anos de idade. Ou seja, nós vamos ter aí maior incidência no gênero masculino e que idade? De 21 a 40 anos de idade. Quanto à incidência das fraturas, nós temos maior incidência, 44% no osso zigomático, depois 42% na mandíbula, 5% na maxila, 4,5% em ossos nasais e 3,3% no processo zigomático do osso temporal. Em relação às causas, foi também muito interessante. A principal causa foi através de agressões. Então, 38,8% dos pacientes que tiveram fraturas de face. Depois, acidentes de carro, acidentes de moto, quedas, e aí em quinto lugar, como incidência, como causa, nós temos o esporte. No caso aí foi levantado o esporte mais a bike, mas aproximadamente 8% das causas de fraturas de face são em decorrência de esporte. Então olha como é que é alto essa incidência, tá? Então quanto que é prevalente para a gente poder estar preocupado em fazer a proteção do atleta, seja ele profissional, seja ele amador ou mesmo do cotidiano. Então tá aí, eu vou falar um pouquinho sobre dissipação da energia pelos tecidos após o impacto orofacial. Então a gente tem aí uma lutadora recebendo um impacto extremamente forte na mandíbula, e o que acontece quando essa força, ela chega na face do atleta? Então ela pode se dissipar através de fraturas de dente, através de lesões dos tecidos moles, através de lesões em tecido ósseo, ou se não houver nenhum tipo de dissipação, essa dissipação pode ocorrer também por linhas de corticais ósseas que são mais densas tanto na mandíbula como na maxila. Então aqui a gente tem a representação dessas linhas. Na mandíbula elas vão em direção ao côndilo e na maxila tem uma linha muito espessa que ela vai na região mais ou menos dos primeiros molares, depois caninos, dá a volta na fossa nasal, uma volta também na cavidade orbicular e ela vai em direção ao crânio. Tudo isso para proteger quem? O cérebro. Então a tendência o que é? Que essa força, esse impacto que essa atleta recebe aí na mandíbula, ele seja dissipado para que não chegue com a mesma intensidade aonde? No cérebro. E quando chega no cérebro, nós podemos ter o que nós chamamos de concussão. Simplesmente o cérebro desliga, Então é quando a gente vê aqueles atletas que tem aquele desmaio repentino ali, logo depois do impacto. Então é assim que ocorre a dissipação da energia pelos tecidos após o impacto orofacial, ok? Mas vamos falar de uma coisa importante. É onde entra o dentista nesse ponto aí. Nós somos muito importantes porque nós podemos fazer muitos procedimentos para diminuir tanto a ocorrência como a intensidade desses danos. E é aí que entra você que está assistindo o curso.
o interesse em se capacitar nessa área, tá? Por quê? Como eu já disse, esses atletas, esses pacientes, eles já estão em seu consultório. Tá aí, né, um impacto também muito forte, no caso é o UFC, em que ele recebe aí um murro, né, um soco na mandíbula, tá aí a movimentação da mandíbula, e vocês vão ver a radiografia, a tomografia desse paciente logo a seguir o que aconteceu. Tá? E nós vamos relacionar com ocorrências odontológicas que nós podemos estar favorecendo em termos de prevenção para o atleta. Então tá aí, né? É a tomografia daquele atleta anterior. Nós temos aí uma mandíbula fraturada tanto em ângulo de mandíbula como na sínfise. Essa tomografia é exatamente daquele paciente anterior aí, daquele atleta que vocês viram a foto aí. Então o que nós temos de interessante? Olha, no círculo está aí a presença de um terceiro molar. Com certeza esse dente do siso, esse terceiro molar, ele promoveu uma área de maior fragilidade na mandíbula. Tá? E favoreceu com certeza a fratura, tanto no ângulo como na sínfise. Então atletas, principalmente de luta, atletas que vão ter um impacto maior na face, um risco maior de trauma, nós temos que considerar esses terceiros molares, porque eles vão fragilizar a mandíbula dos nossos atletas aí. Outro ponto que pode fragilizar muito o atleta são as infecções dentro de tecido ósseo, infecções dentárias. Então essa tomografia aí de um atleta, ele chegou aqui para ser atendido para a odontologia do esporte, é um lutador de jiu-jitsu, MMA, já também campeão de cinturão, e ele não sentia em absoluto essa lesão aí, não havia dor no caso do dente 46. E aí eu fiz a ortopantomografia, que é um exame de rotina que eu peço para todos os atletas, é o primeiro exame que eu peço, radiográfico, e eu detectei essa lesão, pedi uma tomografia também, e nós podemos ver aí como fica fina a tábua óssea da mandíbula por conta dessa lesão. Ou seja, esse atleta aí, um atleta muito forte, ele estava muito exposto a ter uma fratura mandibular por causa desse afinamento da tábua óssea aí da mandíbula. Tá? Então ficou uma área mais frágil. Está aqui, né, dentro dos círculos, mostrando para vocês. Oriundo de uma cavidade profunda cariosa, aí, essa lesão apical. Outro aspecto importante que deixa mais frágil, né, a mandíbula de um atleta, principalmente a mandíbula, é quando ele tem uma reabsorção óssea mais intensa ou há muito tempo. Então é muito claro, aí é um modelo 3D, né, para ficar mais fácil para mostrar para vocês, o quanto afinou essa região, o quanto houve de reabsorção óssea nessa área. Então o atleta também vai ter uma fragilidade maior nesse ponto aí. Vocês lembram que eu mostrei atrás, alguns slides lá atrás, sobre linhas de força, principalmente na maxila e na mandíbula? Então, no caso desse atleta, simplesmente ele estava com uma impacção, os dentes realmente eles não erupcionaram, né? Não dá para saber qual foi o motivo, ele não conseguiu explicar o motivo, mas é um super campeão de kickboxing, é um dos esportes que mais machuca, porque vale o chute, né, e no rosto mesmo, e ele tinha a presença desses dois molares justamente interferindo naquela linha cortical mais densa da maxila, ou seja, ele tem uma maxila aí mais fragilizada por conta desses dois dentes aí num posicionamento inadequado. E como corrigir isso, né, se não preventivamente na época da ortodontia? Hoje, o que eu preciso fazer são protetores bucais favorecendo essa área e a orientação do paciente. Mas aí a gente tem uma fragilização, uma fragilidade maior da maxila por conta do posicionamento desses dois molares aí. Em relação a cáries e destruições ósseas, né? Cáries também deixam os dentes mais frágeis. Então, o impacto que pode atingir, por exemplo, esse molar que está aí, né, circundado, é um modelo de gesso, ele pode fraturar com muito mais facilidade. Outro aspecto que nós temos que observar nos atletas, principalmente nas crianças, e aí nós vemos a importância de correções ortodônticas e ortopédicas aí. Então, crianças respiradores bucais que usam chupeta, elas vão ter uma abertura maior do processo pré-maxila,
Então vão ter uma mordida aberta anterior e deixa essa área mais exposta também a fraturas, além de ter um crescimento inadequado de maxila, um processo prejudicado de respiração, que a gente não vai comentar aqui agora, mas em outros cursos nós vamos trazer também. Mas essas maxilas atrésicas por respirador bucal, o usuário de chupeta, vai acabar favorecendo problemas de ronquiapneia lá pela frente. Tá? Então aqui nós temos aí um atleta, tá? E eu quero deixar aqui, né, esse termo aqui, arquétipo de guerreiro. Então, é muito importante você saber sobre isso, porque atletas profissionais, principalmente os de luta, eles têm um nível, um limiar de dor mais alto, então é mais difícil eles acusarem a dor, e eles não se importam muitas vezes em estarem machucados, sangrando, feridos, né? E eles querem realmente continuar na luta, no treino. Eles são altamente competitivos, determinados, exigentes, focados, e como eu já disse, eles toleram muito mais a dor. Por que é importante nós sabermos disso? Muitas vezes você vai ver o seu atleta lá, um lutador de MMA, ele tem um ferimento sério no rosto e ele não quer parar a luta. Muitas vezes a área médica obriga esse atleta a sair da luta por causa de risco que ele está tendo. Mas ele não quer simplesmente parar de atuar, né? Então é muito comum quando a gente vê em estádio de futebol, às vezes um jogador de futebol tem um ferimento na cabeça, tem um ferimento no rosto, começa a sangrar, e aí vai lá, faz o curativo. Quando ele volta a jogo, né, a torcida ovaciona ele. Então ele se sente ali, né, um grande guerreiro. Então realmente é mais difícil a gente segurar um atleta. Então você tem que contar com isso. O atleta não para de fazer sua atividade por conta de ferimentos aí. Então eu vou passar um pouquinho, né, um vídeo aí logo a seguir, mostrando esse atleta aí como um exemplo. Então ele perdeu o dente da frente num golpe, perdeu o dente e mesmo assim ele está comemorando, né? E aí uma lutadora muito bonita, né? E a gente mostra que mesmo com ela perdendo 2 dentes da frente, ela ainda fez propaganda, divulgação nas suas mídias sociais. Então esses são os pacientes que nós vamos ter nos nossos consultórios. E ao mesmo tempo, né, que são pacientes competitivos, determinados, exigentes, eles são altamente favoráveis aos tratamentos. O que eles querem? Eles querem que você ofereça para eles melhores condições para que eles tenham uma melhor performance. Ok? Aí é mais um vídeo, né, mostrando um trauma de face por impacto, e é o basquete americano, é o esporte, um dos esportes, modalidades, né, e atuações mais ricas do planeta, e a gente ainda tem muito atleta que ainda não utiliza o protetor bucal, né? Seja por desconhecimento dele mesmo, da própria comissão técnica, às vezes da comissão médica, né, que não avalia que uma perda dentária pode ser muito mais caro para o clube, porque o atleta vai ter que parar, às vezes por um implante, fica parado aí 1, 2 semanas sem atuação, mais a dor do indivíduo em si, né? Então tá aí, é mais um exemplo de trauma de face, e a gente vai vendo que foi um impacto totalmente, a gente chama de acidental, mas eu vou comentar sobre isso lá no final, o que é um acidente, né, realmente no esporte. Tá aqui o ferimento, né, o atleta cai por sobre a cabeça do outro, e na hora ele acaba perdendo o dente é avulsionado, e aí alguém da comissão vai lá e recupera o dente para ele. Mas poderia muito bem ter sido evitado esse dano maior da perda de um dente se ele estivesse usando um protetor bucal. E outra coisa, a gente está muito, né, ligado e focado em esportes como o basquete, o futebol e principalmente os de luta. Mas a gente pode ter impactos, né, em qualquer tipo de atividade física, seja no skate, seja no patins, no tênis, como é essa atleta aí. Essa atleta mandou um vídeo logo depois que ela fraturou o dente. E o que ela fez? Ela fez um movimento de raquete, ela tinha um cabelo comprido, e a raquete, ela se enroscou lá com o cabelo dela. Na hora que ela foi fazer o movimento,
a raquete voltou e pegou o lábio e o dente dela. Ou seja, né, considere sempre que a atleta está mais exposto a impacto por queda e contato, né? E vamos considerar as crianças aí. Então essas crianças que estão fazendo bike, né, de novo skate, elas estão mais propensas a terem traumas orofaciais. Então vamos pôr um pouquinho o vídeo dessa atleta aí, né? Olha o que eu fui jogando tênis. Olha lá. Quebrei o dente. Então ela teve aí que tipo de lesão? Uma lesão de tecido mole, ela machucou o lábio, e uma lesão de dente, dentro daquela estatística, lembra? Que eu mostrei anteriormente aí, ok? E aí nós vamos para o segundo tipo de trauma, que são trauma em tecidos orofaciais por contração muscular e apertamento dentário excessivos. Isso é extremamente comum em atletas, principalmente atletas que fazem força. No caso, eu vou pôr esse vídeo daqui a pouco, mas é um atleta de halterofilismo, ele é bicampeão mundial, levantamento terra, né? Ele é várias vezes, se não me engano, 10 vezes campeão brasileiro, já é muito forte, e eles têm uma hipertrofia muscular, tá? E nós temos que considerar que toda essa hipertrofia, essa força muscular, ela não está somente em braços, pernas e abdômen, está também nos músculos da face, bucinador, o temporal. Então imagina a força e a pressão que eles colocam sobre os dentes. E eu vou propor para você, faz um exercício aí, só para você entender como que a gente faz realmente o apertamento dentário. Faz o seguinte, ó, aperta bem os seus dedos, isso da forma como eu estou fazendo, e se tiver alguém do lado, pede para abrir os dedos, para separar os dedos. Mas primeiro, aperta e mantém sua boca aberta. Isso, pede para alguém afastar seus dedos. E vai existir uma certa dificuldade e resistência. Agora, aperta de novo, aperta os dentes e pede para essa pessoa fazer isso com você. Abrir seus dentes de novo. Ou seja, é muito mais difícil abrir os dedos quando você está apertando os dentes. O que significa isso? É comum, é natural nós apertarmos os dentes, contrairmos a musculatura da face quando a gente está em alguma situação de ataque, defesa, fuga, em que a gente está aí tenso, nervoso, está brigando, né? Ou muito concentrado. E aí eu vou remeter você a pensar no jogador de videogame, tá? Então, mais para frente aí a gente vai ter outros cursos, outras aulas explorando essa área, né, de jogadores de videogame, o que eles fazem em relação à contração muscular, apertamento dentário excessivo e o prejuízo que eles estão tendo, né? Então, cada vez mais eu vou recebendo nos consultórios jovens aí 18, 17, 16 anos com problemas sérios de dor orofacial e cervical. Tá, ok? Então você já fez o teste, ou seja, é natural que um atleta aí que está fazendo academia, está puxando peso, fazendo movimento de força, ele vai fazer o quê? Contrair a musculatura e apertar seus dentes. Ou seja, nós precisamos proteger esses pacientes. Eles apresentam muitas vezes restaurações quebradas, dentes fraturados, que foi o caso desse atleta. Tá? Ele chegou até ao instituto aqui, com dentes quebrados, faltando alguns elementos e restaurações também. Depois que eu fiz o protetor bucal adequado para ele, ele não teve mais nenhum tipo de fratura como essas daí, né? E ele utiliza um protetor bucal profissional, né, individualizado, tanto para treinos como para as atividades e competições. Então, vou rodar um pouquinho do vídeo dele para vocês terem uma noção do tamanho da hipertrofia muscular que esses atletas têm, tá? E o quanto eles têm de capacidade e potencial de apertar e traumatizar os próprios dentes. Tá aí, né? Eu não sei bem se é essa competição, mas ele já chegou a levantar 500 quilos, né? É muita coisa. Inclusive ele já teve lesões de ligamentos do peitoral, já teve lesões de ligamentos na perna, né? Lesões musculares sérias aí. Mas são esses atletas que chegam até nós aí, tá ok? E eles querem voltar, eles querem fazer as atividades dele. Então, qual é a função do dentista com atuação no esporte? Favorecê-lo, protegê-lo naquilo que ele precisa e melhorar a sua performance. Então, eu trouxe 2 casinhos aí para vocês. Esse daí é um caso típico de trauma
por impacto em tecidos orofaciais. Nessa foto, esse atleta ele já está com um protetor bucal individualizado, feito aqui no instituto, ok? Mas ele me procurou por quê? Ele é um atleta de jiu-jitsu, ele é um mega campeão de MMA, ele é internacional, tá? E ele usava um protetor tipo ferve-morde. Tá, ok? O que é um protetor ferve-morde? É aquele protetor que a gente compra muitas vezes pela internet, compra em lojas, a gente coloca na água quente, ferve para fazer uma plastificação desse material, coloca na boca, tá? E tenta apertar para ver se ele consegue moldar, né, ou marcar os dentes e a oclusão do paciente, do atleta. Mas já dá para pensar, né, os riscos que ele já tem. Só em pegar esse produto que foi plastificado em água quente e põe na boca, ele já tem um risco enorme de queimar os tecidos moles. Segundo, ele não vai se adaptar aos tecidos dentários, muito menos a lábio e língua, e ele dá uma falsa sensação de que está protegendo o atleta, que foi o que aconteceu com esse, né, com esse lutador. Ele usava um protetor ferve-morde e tinha uma sensação de que estava protegido. Ele levou um impacto grande na maxila e ele fraturou o dente 21 em uma das lutas, e segundo o relato dele foi terrível, porque enroscou o protetor ferve-morde na área, ele teve basicamente que puxar o protetor extraindo o dente quebrado, né? Então imagina o quanto foi terrível para esse atleta aí, tá ok? Então hoje ele trabalha mesmo, né? Porque ele é profissional, ele vive disso, tanto nos treinos como nas atividades de luta, ele está sempre usando um protetor bucal individualizado. Então tá aqui, né, o que foi feito nele. Vocês podem observar na radiografia o dente 21, né, que foi perdido, e no lugar o implante, que foi colocado. E aí, o protetor bucal visto na boca do paciente, olha que legal o encaixe dos dentes aí no protetor bucal. Ou seja, nós nunca vamos conseguir isso com um ferve-morde, que é o protetor que a gente encontra pré-fabricado. E olha a parte interna do protetor bucal, como copiou bem os dentes. Isso traz segurança, retenção, o paciente consegue ter boa fonética, ele consegue beber água muito na boa, ele consegue respirar muito bem, tá? Então, depois eu vou falar para vocês também que nós precisamos fazer cursos específicos sobre protetores bucais, para aprender a fazer o que a gente precisa ter em relação aos protetores, características, propriedades, para poder oferecer para o nosso atleta um dispositivo extremamente adequado, que realmente o proteja. Aí eu trouxe um outro exemplo de um atleta, no caso ele sofria com traumas por contração muscular e apertamento dentário excessivos. Ele procurou porque ele estava com restauração quebrada e ele não conseguia nem tocar os dentes, ele estava com uma pericimentite em um dos dentes que estava com uma restauração quebrada. Tudo por quê? Um apertamento forte excessivo. Dá para ver aí também o atleta como ele é forte, né? No caso ele já está usando um protetor bucal de EVA, chama etileno vinil acetato, né? E esse protetor ele já fez aqui no instituto, tá? Então ele utiliza para treinos e para competições. Por quê? Porque senão ele vai ranger, ele vai apertar esses dentes, uma força muscular intensa. É um atleta de CrossFit profissional, ele trabalha no resgate aéreo, é um policial militar, né? Ele é campeão brasileiro e tá aí por que ele chegou, por causa de restauração fraturada e pericimentite. E também apresentava dor muscular, tanto na face como no pescoço, principalmente ao acordar, né? E também depois dos treinos. Ou seja, esses atletas que fazem muita força, muitas vezes eles continuam o processo de apertamento enquanto estão dormindo. Tá? Então nós precisamos proteger esses atletas não só durante suas atividades de treino e competição, mas também nesse paciente aí. O que foi feito? Foi feita uma placa protetora para apertamento dentário. Ok? Então o slide superior nós temos aí um protetor bucal para impacto, ele é de EVA. Então esse atleta utiliza esse protetor para treinamentos de competição, e o de baixo, que é um azul mais clarinho, é um protetor bucal para apertamento dentário que ele usa para dormir. Tá? Ele foi confeccionado de um material que a gente chama de placa mista,
Uma das superfícies é polietileno, que vai ficar em contato com o dente oposto, no caso da maxila, e a parte interna desse protetor é poliuretano. É um material mais macio que oferece para o paciente muito conforto. Tá? Então, à medida que esse paciente começou a utilizar essa terapia, que foi passada aqui no Instituto, né, o protetor bucal para impacto na maxila durante treinos e competições, e o protetor bucal para apertamento dentário enquanto estava dormindo, ele relata que ele não teve mais dores musculares, tanto na face como no pescoço, e ele não teve mais nenhuma fratura. Tá? É interessante vocês notarem na maxila, na imagem abaixo, as lesões cervicais não cariosas que ele tem nos pré-molares, tem no canino, tem aí nos centrais, e isso é uma doença muito típica de atletas de força. Tá bom? Então, em outro vídeo a gente vai abordar também sobre lesões cervicais não cariosas e uma doença que a gente tem, que a gente chama de síndrome do envelhecimento precoce bucal, também muito atrelado a atletas. Então vai ser o assunto de uma próxima aula aí. Ok? Então, agora para finalizar, né, nós temos aí duas imagens que são impactantes, né? A gente vê no primeiro, no caso do futebol, já dá para imaginar o que vai acontecer com esse atleta, tá? E aí depois nós temos logo abaixo a Raíssa, né? Mega, super simpática e campeã, né? Na área do skate. E o que chama a atenção aí nessas duas imagens? Na primeira delas acima, o atleta ele vai receber o impacto dessa chuteira, ele está com a língua para fora e não está usando protetor bucal algum. Tá? Ou seja, o impacto vai ser forte, vai trazer muitos danos para esse paciente, mas se ele tivesse com um protetor bucal, né, para impacto, ele já poderia evitar ou ter um dano melhor aonde? Nos lábios, nos dentes, na própria língua, com certeza ia proteger esse atleta de danos maiores e já vão ser grandes, né? No caso da Raíssa, o que eu quero chamar a atenção de vocês aí? Ela usa aparelho ortodôntico fixo, tá? E qualquer impacto que ela tiver aí no lábio vai jogar esse tecido mole contra os brackets. E a gente pode já imaginar o que vai acontecer, né? Os danos tanto em lábio, língua, que essa atleta pode ter aí. Tá? É uma pena que a própria comissão técnica, a comissão de saúde, muitas vezes os pais não sabem da necessidade e da importância de um protetor bucal. E também fica a dica aí para você, para quem é ortodontista, né? A sugestão seria a seguinte: você está fazendo ortodontia, está pondo alguma aparelhagem fixa no teu atleta, né? No teu paciente. Ele faz bike, ele faz skate. Puxa vida, por que não oferecer para ele um protetor bucal individualizado? Tá? Não necessariamente você precisa ser um dentista do esporte, mas você precisa saber fazer um protetor bucal. E se você não fizer, peça para algum colega dentista seu fazer, proteja seu atleta. Ah, mas ela vai ter movimentação dentária, né? Vai ter troca de dente, não tem problema. Isso não impede nada de você fazer um protetor bucal para essa atleta. À medida que ela vai tendo trocas dentárias, mudanças de posição, crescimento maxilomandibular, você vai trocando também o protetor bucal. Tá? Então fica a dica, né? Implementa mais esse tipo de tratamento nos seus consultórios. Então, o recado final que eu quero deixar para vocês é que impacto na face são previsíveis no esporte. Tá, ok? Então é previsível. No caso da Raíssa, é previsível que se ela não usar um protetor bucal aí, vai chegar um momento que ela vai machucar muito lábio e língua, tá ok? Então fica aí o recado, né? O que não podemos é deixar de proteger os tecidos orofaciais dos atletas. Então esse é o grande recado dessa aula para vocês, tá? Que vocês se estimulem e percebam aí a importância de atender esses seus pacientes atletas. Incorporem no seu questionário inicial, você faz algum tipo de atividade e você tem plenas condições de oferecer alguns recursos que vão proteger os seus atletas. Tá bom? Então, se você quiser ter mais contato com materiais, com outras aulas, relatos de casos clínicos, eu também tenho aí
eu faço comentários de artigos científicos para facilitar que você tenha acesso. Então vai lá no meu Instagram, tá? Dr. Luiz Carvalho, @Dr. Luiz Carvalho. Também se inscreva aí no meu YouTube, tá? Então você vai ver muito material, relato de atletas, relato de alunos que fazem os cursos tanto na área online como presenciais, na área de odontologia do esporte, na área de odontologia do sono. E eu espero mesmo, espero que você se capacite cada vez mais, acompanhe a gente aqui, tá? Em breve eu vou estar lançando aí uma série de datas sobre cursos na área online e também presenciais aqui no Instituto, tá bom? Então fica aí, né, um grande abraço e espero encontrar vocês muitas vezes, ok? Até breve!